amigos, tudo bom com vocês? Como fazer a mistura da cor de cabelo Cowboy Cooper? Está super em alta essa cor, gente. Como pintar o cabelo sem precisar descolorir, também como cobrir os brancos com essa cor e também tonalizar após mechas. Eu vou dar todas as dicas para vocês. Sou Alessandra Belay, hairstylist, especialista em cores de cabelo e embelezo o seu mundo cabelisco. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos tocar? Eu te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Também vamos anotar na nossa playlist Descubra a Coloração, que eu vou deixar no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Sem mais delongas, Cowboy Cooper é essa cor aqui, linda, maravilhosa, essa atriz de Hollywood, esqueci o nome dela, mas combina com todo o tom de pele, gente. Olha, ele tá super em alta, esse acobreado, lindo, 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 que é um acobreado que combina com todo o tom de pele. Por quê? Porque ele é mais escuro, mais fechado, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, é claro, a cor também aqui, o 6.46. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Esse 6.46 aqui, a numeração tá bem em cima e essa cor que eu tô destacando aqui, olha, aqui embaixo, tá? Daqui, ó, é melhor pra ver. 6.46, a numeração tá em cima, tá? Então, essa cor que vai ficar no cabelo, né? Vocês sempre me perguntam qual é a marca, Alessandra. Magirel, da L'Oréal, uma delas que eu indico pra vocês. Gente, olha, esse 6.46, como é que a gente vai fazer? Vamos começar pela descoloração, tá? Fique até o final, porque eu vou dar uma dica pra vocês de como cobrir cabelos brancos com essa cor, tá? Então, vamos começar pela descoloração. Por exemplo, quer fazer mechinhas no cabelo, estilo morena iluminada, fica lindo. Gente, olha, mais um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, desse, da morena iluminada, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Esse vídeo de passo a passo de como fazer morena iluminada, tá? Pode seguir o passo a passo desse vídeo de como fazer as mechas, né, que eu tô colocando antes e depois pra vocês, com essa cor, com essa dica desse vídeo aqui, com essa cor, tá? A tonalização, tá bom? Então, pode ser feito assim. Agora, eu vou deixar aqui embaixo esse link, tá? De passo a passo aqui embaixo do vídeo. Só clicar no link que vai pra essa morena iluminada aí que vocês viram. Gente, eu vou deixar mais um vídeo de passo a passo, que vai ser uma champuzada também, né? Que vai precisar também fazer uma champuzada para tirar uma cor escura do cabelo. De repente esse cabelo tá pintado com uma cor, tá com preto, tá com uma cor, o chocolate, tá tingido de castanho, tá pintado aí, você quer colocar essa cor, né? Então, o Cowboy Cooper. Então, pode fazer a champuzada, tá? Eu vou deixar aqui esse vídeo da champuzada aqui pra vocês, tá? Olha, tá passando antes e depois aí, eu vou deixar ele aqui embaixo também o link, tá? Pra esse vídeo de passo a passo. E na nossa playlist passo a passo, gente, tem tudo que eu faço no salão, né? Alisando, progressivando, cortando, faça você mesmo, o meu cabelo, a cor dele, o corte. Muita gente me pergunta, né? Fazendo nas clientes também, tá? Esse é o antes e depois da champuzada, tá? Então, como é que a gente vai fazer, gente? Olha, para descolorir o cabelo, né? Usou champuzada, ou usou uma descoloração, usou um decapicolo. Então, tem que fazer primeiro um teste de mecha, tá? Com tudo que eu falar aqui, para ver se o cabelo não vai quebrar, não vai ter corte químico, né? Não vai ter problema nenhum com o cabelo, tá? E também, né? E fica de olho aí no tempo de pausa das mechas, tudo, tá? Vai ser feito assim, na champuzada, né? Com a descoloração, no caso, no teste de mecha, tá bom? Muita gente me pergunta, né? Como é que faz pra tempo de pausa das mechas, da descoloração? Gente, olha, com a descoloração, depende muito do cabelo, então é muito no olhômetro, né? E o teste de mecha já dá pra gente ter uma ideia de tempo de que vai gastar quando fazer no cabelo todo. Então, é a melhor dica que eu dou aqui pra vocês com relação a isso, tá? Agora, como é que a gente vai fazer? Tem que atingir um fundo de clareamento das mechas ou no cabelo, fundo de clareamento 6. Fundo de clareamento 6 é uma cor tipo ferrugem, sabe? A cor de ferrugem.
um acobreado, um laranja mais escuro. Então, essa cor que tem que ficar no cabelo todo, se for para tirar uma cor escura, né? De repente tá pintado de vermelho aí, eu não quero mais esse vermelho, eu quero pintar com esse cowboy, cowboy Cooper, esse acobreado, então, ou então tá pintado de preto, alguma coisa assim, então tem que chegar, o cabelo tem que ficar nessa cor desse fundo de clareamento 6, que é tipo uma cor de ferrugem, tá? Ou nas mechas também, quem tá pensando aí fazer umas mechas nesse tom acobreado, fica lindo, gente, tá super em alta também. Agora, a tonalização vai ser feita com 6,46, tá? Eu vou dar a quantidade correta aqui de acordo com o comprimento do cabelo. O 6,46, se o cabelo for longo, é 100 gramas. Usa. Se o cabelo é mediano, 60 gramas e acima do ombro, o cabelo curto, 40 gramas. E coloca mais o 6,1, tá? 6,1 ele vem aqui para entrar aqui para neutralizar esse ferrugem que fica nas mechas ou no cabelo todo, né? Essa cor de ferrugem, né? O fundo de clareamento 6, tá? Então, o 6,1, a quantidade é, se o cabelo for longo, uma cobrinha de 10 dedos, tá? Se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, desse 6,1. Quem tiver balança é 5 gramas ou 10 gramas. Agora, faz a misturinha aí, né, tudo do jeito que eu falei aqui, coloca ao X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixa, e deixa o tempo de pausa de 8 para 10 minutos, é tempo ideal de uma tonalização. Agora, se o cabelo, ele vai ser pintado aí, vamos para uma outra situação, de um cabelo que a gente tá aí com mechas mais claras, mechas loiras, mechas cor de mel, ou nos tons claríssimos mesmo, né? Então, eu quero escurecer e colocar esse tom acobreado, esse cowboy Cooper, como estão chamando agora, né? Esse tom acobreado. Gente, olha, é só aí, se o cabelo tá mais claro, então ou o cabelo todo tá pintado também, com uma cor mais clara, não tá feito mecha, ele tá pintado, né, com uma tinta, um tom mais claro, pode ser tipo mel, ou um mel um pouco mais escuro, ou uma outra cor aí mais clara. Então, coloca nesses tons de 7, 8, 9 ou 10, né? De repente tá claríssimo aí. Eita! Aí quer colocar esse tom acobreado, que vai escurecer, né, também um pouco. Então, é só ir direto para tonalização. Então, de acordo, por exemplo, se o cabelo tá feito mechas ou algum tipo de descoloração, coloca esse 6,46 com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Se o cabelo ele tá pintado com uma tinta, tá? Então vai agir com um pouquinho diferente. Coloca esse 6,46 com OX de 20 volumes, Cowboy Cooper, né? Com OX de 20 e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Agora, vamos lá, né, para a pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para cobrir os brancos, Alessandra? E pintar o cabelo também, né? Pintar o cabelo, de repente você quer pintar o cabelo pela primeira vez, um cabelo virgem, né? Eu quero colorir ele pela primeira vez. Olha, gente, preste bem atenção nas OX que eu vou colocar aqui, a oxigenada, tá? Ela que vai clarear o cabelo, tá bom? De repente você tá aí querendo, tá com cabelo virgem, quer cobrir os brancos também, ou quem não tem cabelos brancos pode pintar também do jeito que eu falar aqui, tá? Agora, um cabelo virgem, um cabelo natural, castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, porque eles são bem fechados, coloca esse 6,46 com OX de 40 volumes, tá? Tem que ser 40, senão não vai clarear. E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, tá? Agora, quem tiver branco para cobrir, gente, vai colocar, e tem o cabelo virgem também, e tiver branco, coloca o 6,0 junto com esse 6,46. A OX é a mesma, tá bom? 6,0 mais o 6,46, 50% de cada dessas duas cores, a quantidade tem que ser 50% de cada, meio a meio dessas duas cores. Agora, quem
Quem tem o cabelo um pouco mais aberto, né, que são os castanhos claros ou um louro escuro, tá? Coloca esse 6,46 com OX de 20 volumes, tá bom? OX de 20. Agora, quem tem branco para cobrir, coloca esse 6,0 junto com o 6,46, tá? Tem que ser assim, meio a meio dessas duas cores, com OX de 20 volumes também, tá bom? Então é isso, meus amores. Ah, sim, vou falar mais uma coisa para vocês. Quem tem o cabelo que vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, tá? Pintou o cabelo mês passado, mês retrasado, eu quero fazer retoque de raiz. Gente, tem segredo, tá? Tem que ser feito do jeito que eu vou falar aqui. Por exemplo, cresceu aí 1, 2 centímetros, né? Aí, perto do nosso couro cabeludo, tem que diminuir a OX. É isso que é o segredo, tá? Diminui a OX, diminui a oxigenada. Por exemplo, pintou com uma OX de 40, mês passado, mês retrasado, com OX de 40 volumes. Coloca a OX de 20 volumes. Se pintou com 30 volumes, coloca com OX de 20 também, tá bom? Tem que diminuir a OX, porque senão o cabelo ele vai ficar mais claro na raiz. Muita gente reclama, né? Ah, minha raiz ficou mais clara do que o comprimento e ponta. Por causa disso, tá? Tem que diminuir a OX. Nessa distância do nosso couro cabeludo, né? De 1, 2 dedos, tá? Agora, se o cabelo foi pintado mês passado, retrasado com OX de 20 volumes, coloca 10 volumes no retoque de raiz, tá? Nada de trocar de tom, mesma cor, tá? Do cabelo. Nada de trocar de cor, não. Muita gente pergunta isso, né? Tá bom? Então é assim que a gente faz. Beijo, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.